Bom dia, que bom estar novamente ao vivo compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu estou muito feliz. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que foi falado na conferência de ministros. Sábado, opa, caiu o celular. Sábado a gente teve um momento de ministrar para umas 240 pessoas lá na igreja, que são os líderes de departamento, aqueles que integram os diversos ministérios do Ministério Terra Fértil. E nós falamos sobre a unidade do corpo de Cristo e falamos que para haver unidade precisa haver humildade. Falamos também sobre honrar, o que significa honra. Também o apóstolo Renan trouxe uma palavra sobre a importância de estarmos encaixados um no outro, de maneira onde a gente não veja a individualidade, mas sim a força da coletividade, da Igreja de Cristo. E foi um momento muito bom, onde sempre a gente cresce quando está junto, alinhado, cumprindo o propósito. Hoje eu estou aqui com 2 casacos, vocês veem que o sol está começando a aparecer, mas no Rio de Janeiro está um frio tremendo, Você que está me ouvindo sabe como é que tá. E eu estava bastante atarefado, mas eu falei, vou separar um tempinho para estar falando com os irmãos. Bom dia também para você, Ruth, que está me assistindo. Pedir para vocês que compartilhem as mensagens. Tem mensagens anteriores também. Na semana passada foram gravadas 4 mensagens. E você pode voltar, inclusive pode voltar a primeira. Tem palavras, já são mais de 15, já um mês já de gravações. E você pode estar voltando lá nas mensagens. Os vídeos estão com duração de 20 minutos, 30 no máximo. E todos os vídeos estão públicos, ou seja, você pode compartilhar para todas as pessoas da internet. O pessoal está mandando mensagem aqui, está vibrando o celular e ele está caindo. Deixa eu colocar algum apoio. Ok. Vamos continuar. Então, queridos, eu vou hoje tentar resumir aquilo que eu falei durante lá os 40 minutos da conferência de ministros, 1 hora mais ou menos, onde nós falamos para a liderança sobre honra. Primeira coisa, eu quero começar definindo o que é honra. Honra significa consideração à virtude de alguém. Considerar, elogiar, atribuir valor, elogiar o talento, a santidade, as boas ações, as qualidades de alguém. É um tributo a ser pago a quem é devido. Então, em Romanos 13, o apóstolo Paulo está falando, olha, a quem você deve imposto, paga imposto. A quem você deve honra, paga honra. Essa pessoa precisa ser honrada, você honra, retribui a honra que é devida. E o que significa desonra? Pois bem, a nossa lógica natural é pensar, se honra significa elogio, significa falar bem, certamente desonra deve ser falar mal. Mas desonra não é falar mal. Desonra não é maltratar. Maltratar se chama maltrato mesmo. Desonra significa tratar como comum. É isso mesmo. Se honra significa considerar a virtude, o talento, as boas obras de alguém, desonra significa tratar como comum. Aquele que deveria estar numa posição de honra, aquele que deveria estar numa posição de prestígio, quando você trata como comum aquele que deveria ser honrado, isso é desonra, tratar como comum. No tempo de Jesus, Jesus era Deus encarnado. João 1,12 fala que ele veio para o que era seus e os seus não o receberam. Houve uma cidade que foi onde Jesus cresceu e ele foi tratado como filho de José. As pessoas conheciam Jesus. Aquele ali é o filho de José, é o carpinteiro. Nós conhecemos a mãe, nós conhecemos os irmãos. E a Bíblia diz que naquela cidade Jesus não pôde fazer muitos milagres. Por quê? Por causa da familiaridade. Às vezes, quando a pessoa te conhece no ambiente mais íntimo, ela deveria até reconhecer mais ainda de Deus em você, mas ela não dá a honra devida. E Jesus disse o seguinte, o profeta não tem honra, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. Ou seja, a honra está diretamente ligada com o quanto aquelas pessoas vão receber de Deus. Jesus veio à Terra e as pessoas de manifestação, principalmente os seus, os da sua casa, os da sua parentela, da região onde ele cresceu, a autoridade que ele vinha.
reconhecendo, esse aí é Jesus, a gente conhece ele da rua. Desprezando. Eles não maltrataram necessariamente Jesus, eles trataram como ele pode estar, em algum momento, deixando de receber de Deus por estar tratando como comum uma autoridade que Deus colocou para te abençoar, para ser um canal de Deus na sua vida. E a recompensa, todo galardão. E quando eu falo recompensa, eu não falo de bens materiais apenas. Eu falo da recompensa espiritual que existe quando a gente honra a autoridade, quando a gente honra quem é digno de virtude, quem é digno de elogio, de incentivo. Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28, diz que naquele momento, se você tem sua Bíblia, acompanhe comigo, Mateus 20, 20. Aproximou-se de Jesus a esposa de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se fez um pedido a ele. O que desejas? Perguntou Jesus. E ela respondeu, ordena que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus fala, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou prestes a beber e ser batizado com o batismo com o qual estou sendo batizado? E eles afirmaram, podemos. Deixa eu trazer um contexto para você entender. Muitos, naquela época, esperavam que o Messias viesse para tomar um reino mesmo, literal, na terra, com espada, tirar o Império Romano. E é possível pensar que alguns discípulos estivessem com Jesus, até mesmo acreditando que ele tomaria o reino, né? O reino físico. Porque as promessas que dizem a respeito do Messias, na sua segunda vinda, como nós entendemos hoje, falam realmente de um reino físico. Jesus vai sentar no trono, ele é da linhagem real, descendente de Davi, e ele vai reinar de Jerusalém sobre toda a terra. Nós sabemos isso a respeito do Messias. Só que na época de Jesus, eles confundiam as manifestações da primeira e da segunda vinda. Eles provavelmente acreditavam que Jesus vinha naquela hora libertar não só do pecado, como do Império Romano. Então é possível achar que alguns estivessem com ele de olho nesse reino físico, né, nesse reino na terra. Quando Jesus estiver no trono, ele vai nos dar uma posição. Que interessante, né? Quando ele estiver no trono, ele vai nos dar uma posição. A mãe de a esposa de Zebedeu, a mãe daqueles apóstolos, chegou até Jesus e falou, olha, dá uma posição privilegiada aí para os meus filhos, para os meus meninos aí, quando eles estão aí te ajudando. Então, quando você for reconhecido, dá uma posição de honra para eles. Sabe o que me chama a atenção, gente? Que as posições de honra, elas existem. No reino de Deus, as posições de honra existem. Existem pessoas que serão recompensadas na eternidade por aquilo que elas fizeram. Sem dúvida, os apóstolos de Jesus, os apóstolos do Cordeiro, eles têm uma posição destacada no reino de Deus. Eles não são qualquer cristão, eles não são qualquer pessoa. Eles fizeram muito pelo reino de Deus. E nos dias de hoje também existe gente que crava, que escreve uma história no reino de Deus e, sem dúvida, não ficará sem honra. O Senhor vai honrá-los, benditos, benditos do meu Pai, podem entrar e possuir o reino, com certeza. Há uma posição de honra, mas, gente, no reino de Deus, ele me ensina algo. Esse texto me ensina que no reino de Deus não existe honra sem serviço. Não existe honra sem serviço. Quantas vezes nós queremos ser pastores, nós queremos ser profetas, nós queremos ter posições na igreja, posições de honra, e às vezes nós queremos os louros, a fama, os aplausos, segurar o microfone, ser reconhecido pelo nosso serviço. Mas quando essa mãe pede uma posição de honra para os filhos, Jesus não diz para ela, olha, no reino não vai ter honra, no reino não vai ter posições de destaque, no reino todo mundo vai ser igual. Ele não diz isso. Ele não diz que... Ela pede uma posição, coloca uma à tua direita e outra à tua esquerda. Ele não diz, olha, essas posições não vão existir. Essas posições vão existir. Só que Jesus fala o seguinte, vocês podem beber o cálice que eu estou disposto, que eu vou beber. E a gente sabe que esse é o cálice que ele não quis, que ele disse para o Pai, Pai, se possível, passa de mim. E às vezes, amado, aceitar o chamado de Deus para a vida da gente... precisa ser algo que a gente tema e trema antes de tomar. Jesus precisou aceitar o chamado que o ministério dele envolvia. O ministério dele envolvia beber esse cálice. Ele veio para morrer, esse era o ministério dele. Será que você ia querer esse ministério? Será que se você soubesse que ser pastor significa que ser capaz de dar a sua vida pelo reino de Deus?
você aceitaria? Você ia querer? Ou será que você só está de olho na posição de honra? Então no reino existe a posição de honra. Só que essa posição de honra no reino de Deus significa a negação de qualquer outra coisa nessa vida. Ser capaz de estar disposto a abrir mão de qualquer outra coisa nessa vida. Eu assisti um homem, o vídeo dele está no YouTube, você pode procurar, O Homem que Calou Jô Soares, Argumentos sobre a Ressurreição. É um arqueólogo que ele prova a ressurreição de Cristo por argumentos, chamados argumentos testemunhais. Ele vai conversar com Jô Soares e ele fala o seguinte, que os 12 apóstolos, eles precisavam morrer pela causa de Cristo. Nós sabemos que Judas se suicida, depois eles levantam um 12º que foi testemunha ocular da ressurreição. Eles viram a ressurreição de Cristo e eles precisavam estar dispostos a dar a sua vida pela causa. Por isso que Jesus fala, olha, na verdade, no versículo 23, certamente bebereis do meu cálice, mas quanto a sentar-te à minha direita e à minha esquerda, não cabe a mim outorgá-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram reservados por meu Pai. Significa que aqueles apóstolos não sabiam o que estavam pedindo. Eles não sabiam o que significaria beber o cálice do Senhor. Nós sabemos na história da igreja que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Todos daqueles 12, 11 morreram assassinados, martirizados, torturados, crucificados, flechados, com a cabeça decepada. Foram várias formas de assassinato que aconteceram. Todos aqueles apóstolos morreram. Só João morreu de morte natural. Mas antes dessa morte é possível que tenham tentado matá-lo de outra forma. Todos eles morreram assassinados. E esse arqueólogo, ele fala no programa do Jô Soares, ele fala que se o que eles estivessem pregando fosse uma mentira, se a pregação da ressurreição, que é uma das bases da nossa fé, nós acreditamos que morremos e seremos ressuscitados porque Cristo também morreu e foi ressuscitado. Se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé não tem base. Então aquele arqueólogo fala, aqueles apóstolos precisavam morrer. Eles tinham que morrer. Porque mesmo diante da morte, se o que eles pregassem fosse uma invenção, os romanos tentaram dizer que os apóstolos pegaram o corpo e esconderam, os apóstolos estavam escondendo o corpo de Jesus, porque o corpo de fato não foi encontrado. Então inventaram aquilo tudo para dizer que aqueles apóstolos estavam mentindo e que Jesus não tinha ressuscitado. E eles precisavam pregar com a própria vida. Eles eram testemunhas oculares. Se eles estivessem mentindo, como é que 11 pessoas iriam até a morte para continuar afirmando uma doutrina inventada por eles? Nenhum deles negou a ressurreição. Foram até o final. E a questão é, será que você que deseja honra, às vezes a gente quer uma posição de honra na igreja, deseja destaque, você está disposto a servir ao Senhor nesse nível de ir até o final, ainda que o seu ministério signifique você se entregar completamente a ponto de morrer? É claro que existem muitas outras renúncias que fazemos na nossa vida diária. Renúncias. Então uma vida com Deus não é uma vida de pompa, ministério não é uma vida de glamour, é uma vida de renúncias, é uma vida de abrir mão, de dizer muitos nãos. E esses apóstolos, talvez quando estivessem pedindo uma posição de honra, eles não sabiam. Jesus falou, olha, vocês não sabem, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? No reino de Deus, então, existe posição de honra, mas não existe posição de honra sem serviço. Quem quiser ser o primeiro, seja aquele que serve. Jesus diz no verso 25, Jesus então os chamou e explicou, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que são as pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós, ao contrário, quem deseja ser importante entre vós, esse será o que deve servir aos demais. Quem quiser ser importante, deve servir aos demais. Quem quiser ser o primeiro, que se torne escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate de muitos. Então no reino de Deus é dando que se recebe, é servindo que você alcança posições de honra. Não existe posição de honra sem serviço.
E aí talvez você se pergunte, a quem eu devo honrar? Quem são as pessoas que eu devo honrar, reverenciar a autoridade, a virtude, a santidade? Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, Jesus ele ensina o seguinte: quem vos recebe, a mim mesmo recebe. Então é o princípio da delegação. Quem recebe alguém que foi delegado, recebe aquele que o delegou. Então quem vos recebe, recebe os discípulos, a mim mesmo me recebe. Atenção, o que você faz a um discípulo de Cristo é o que você faria ao próprio Cristo. Quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Ou seja, se você recebe Cristo, você recebe o Pai. Ele está ensinando o princípio da delegação. Quem recebe o delegado, recebe aquele que o delegou. E aí no 41 ele diz: quem recebe um profeta por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. Às vezes nós tratamos a nossa autoridade, patrão, pai, pastor, como se estivesse recebendo um colega. Oi, colega. E aí você vai receber galardão de colega. Mas se você receber a autoridade como autoridade, você vai ter galardão dessa autoridade. Eu não quero galardão de colega. Se eu receber um profeta, eu quero receber tudo de Deus que aquele profeta tem para liberar a minha vida. Receberam Jesus na cidade como filho de Maria, o filho de José, o menino carpinteiro. E aí eles não puderam ser abençoados pela presença daquele que estava no meio deles. Então a maneira como você recebe a autoridade implica diretamente em quanto você vai ser abençoado por essa autoridade. Eu não posso deixar essa ministração sem compartilhar com vocês que muito que eu estou ensinando eu aprendi com John Bevere. Eu pronunciava John Bevere. Se você pesquisar no YouTube, John Bevere, assim que se escreve, ele tem uma série de ministrações chamada Recompensa da Honra. Ele fala de pessoas que perdem a sua recompensa material ou espiritual porque não reconhecem a autoridade. Porque não reconhece a autoridade de pai, porque não reconhece a autoridade de pastor, porque não reconhece a autoridade de patrão, ela perde, ela deixa de ser abençoada, não respeita professores, perde a recompensa. E aqui Jesus falou que quem recebe um profeta como profeta terá o galardão do profeta. Que coisa linda! Às vezes eu ia ministrar em alguma igreja, eu ficava constrangido com a honra como me recebiam. E honra não consiste apenas em bens materiais. O carinho com que te recebem, te colocam numa sala, te dão um lanche, te dão uma atenção, existe um respeito, uma forma de tratamento. E eu via que nesses lugares onde eu era mais honrado, e isso o John Bevere também fala, nesses lugares era onde mais de Deus se manifestava sobre a igreja. E o Senhor, através da vida do John, que eu estava lendo e meditando, falou comigo: deixa que te honrem por causa deles mesmos, porque a honra agrega mais na vida de quem dá do que na minha. Quando alguém me honra, quando me recebe, isso está se traduzindo mais em bênção sobre ela do que sobre mim mesmo. E o John Bevere compartilha que nos lugares onde Deus mais usa a vida dele, e a mim também, eu também posso compartilhar essa experiência, ele fala que são em prisões, nos lugares mais pobres, nos lugares mais simples. Ali manifesta uma unção de Deus que às vezes não se manifesta em outros lugares. Por quê? Por causa da maneira como recebem o profeta de Deus, da maneira como recebem, da maneira como eles honram, assim a recompensa divina vem sobre eles, na proporção como eles recebem. E ele fala: quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, por este ser meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá sua recompensa. Que coisa linda que Jesus ensina aqui em Mateus, Ele fala que quem recebe o profeta, como profeta, tem galardão de profeta. Quem recebe o justo como justo, tem galardão de justo. E quem não esquecer dos pequeninos e der nem que seja um copo de água para esse meu discípulo, olha que coisa linda, não ficará sem galardão. Esse texto me ensina a honrar 3 níveis. Eu quero responder a pergunta que eu lancei no início. A quem devemos honrar? Quais são as pessoas que nós devemos honrar? Nós devemos honrar a autoridade. Porque Jesus falou: recebe o profeta. Então ele está falando de receber aquele que é maior que você. Então honra seu pai e sua mãe.
Honra seus pastores, honra seus professores, honra a autoridade civil, os guardas, os poderes públicos que exercem autoridade sobre você. Honra essa autoridade, honra quem é maior que você, seus professores. Honre seus mestres, honre. Ele fala, você vai receber o galardão do mestre, o galardão do profeta. Honre também os seus irmãos, os seus colegas. Não dá tempo de eu abrir, mas Lucas 16:12 fala que se você não é fiel no trabalho do seu colega, quem vai confiar aquilo que é seu? Se você não é capaz de honrar os seus pares, os seus irmãos, quem vai dar o que é vosso? Então você precisa honrar o trabalho do outro, dos seus colegas. Ele fala, quem recebe o justo como um justo, receberá o galardão de justo. Então esse texto fala de níveis, né? Honra quem está acima, honra os seus iguais, honra os seus pares. E ele fala também sobre honrar aqueles que estão abaixo. Honra não é um assunto só de liderado para líder. Honra também é de líder para liderado. Nós precisamos honrar os pequeninos, são aqueles que Deus confiou a nós. Os discípulos, a sua cela, as pessoas que Deus colocou para você, são os seus pequeninos, os seus filhos, a sua esposa. 1 Pedro 3,7 fala que o marido deve dar honra à sua mulher como vaso mais frágil. 1 Pedro 3,7 é o maior exemplo de que líder honra o liderado, porque a Bíblia manda o marido honrar a mulher. E na estrutura de dentro de casa, o marido é o líder, a esposa é a liderada, mas é o marido que deve ter o cuidado de dar a ela toda a honra. Falar de maneira honrosa com sua mulher, tratar de maneira honrosa. Então, honra não é um assunto só de liderado para líder, mas é um assunto também de líder para liderado. Quem então deve ser honrado? Mateus 10, 40 a 42 diz que nós devemos honrar o profeta, que nós devemos honrar o justo e que nós não podemos esquecer dos pequeninos. Não se esqueça, meu querido. Essa tem sido a minha oração. Senhor, não me deixe esquecer. Não me deixe esquecer dos pequeninos. Aqueles que não são lembrados. Aqueles que, às vezes, não é óbvio, o trabalho deles não é notório, mas o trabalho deles, de igual forma, precisa de elogio à virtude, ao talento, à coragem, à santidade, às boas ações. Nós precisamos honrar. Nós precisamos honrar esses pequeninos. Eu quero terminar a meditação dessa manhã com vocês no livro de Esther, no capítulo 6. É uma passagem bem interessante que conta de um rei chamado Xerxes ou Assuero e um judeu chamado Mordecai e também um homem chamado Amã que queria exterminar os judeus da face da terra. Amã tinha muito ódio dos judeus e principalmente de Mordecai. No início do livro de Esther, conta que Mordecai denunciou uma conspiração. Ele fez um bom ato, ele denunciou uma conspiração e ele salvou a vida do rei Assuero. E o tempo passou e nada foi feito para honrar a vida de Mordecai. Talvez você fique pensando, estou aqui servindo ao Senhor esse tempo todo e não fui lembrado, não fui honrado. Você não tem que correr atrás da honra. Continua servindo ao Senhor. No reino de Deus é mais bem-aventurado quem dá do que quem recebe. Então você continua servindo ao Senhor. O Senhor contempla, o Senhor vê todas as coisas. E Amã tinha construído uma forca para matar Mordecai. Em Esther capítulo 6 diz que naquela noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxessem o livro dos feitos memoráveis ou das crônicas. E ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. Então o rei estava com insônia. Ele queria ouvir histórias para dormir, gente. Sabe que Deus às vezes provoca uma insônia para que a gente não se esqueça de quem precisa ser honrado? E esse rei começa a ouvir as histórias, né, dos feitos do reino dele. E aí, quando a gente volta na história, a gente lembra de quem precisa ser honrado. E achou-se nas escrituras que Mardoqueu, ou Mordecai, em algumas versões, tinha denunciado Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a porta e tinham conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou, que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviam responderam, não foi feito nada até hoje. Então, de repente, até hoje, nada foi feito para honrar a sua vida, nada tenha sido lembrado. Então o rei indagou, quem está no pátio? E são as coincidências divinas, né? Quem estava no pátio era justamente quem queria matar
Mordecai. Ora, esse que é exatamente o momento em que Amã chegava ao vestíbulo, isso é, no pátio exterior do palácio real, a fim de pedir ao rei que autorizasse a execução de Mardoqueu na forca que ele, Amã, havia preparado. E rapidamente os servos do rei lhe informaram: é Amã que está no vestíbulo, e o rei mandou que o fizessem entrar. Assim que Amã entrou, o rei lhe perguntou: cara Amã, o que se deve fazer ao homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Meus irmãos, você consegue entender o que está acontecendo aqui? O rei quer honrar Mordecai, mas ele está perguntando o que se deve fazer. E naquele momento Amã pensa que a honra é para ele. A razão de ferida de muitas pessoas é ficarem com expectativa na honra. Amã tinha expectativa de que o rei o honrasse. E é por isso que a ferida dele foi tão forte. Você não tem que ter expectativa em receber, você tem que ter expectativa em dar, em ter a oportunidade de dar. Continua fazendo, continua dando ao Senhor, não fica esperando que se lembrem de você, não. E o problema é que Amã ouviu isso e pensou: o rei está mandando uma indireta, é comigo. E às vezes, irmãos, vamos ser bem francos, nós estamos cheios de Amã dentro de nós. Nós estamos doidos que alguém lembre da gente. A gente tem até boas intenções, um bom coração no começo, mas às vezes no meio da caminhada a gente tem Amã dentro da gente, a gente quer que lembrem. O que se deve fazer ao homem a quem o rei tem a alegria de honrar? Diante dessa questão, Amã pensou consigo mesmo: ora, a quem o rei teria tanta satisfação de honrar senão a mim? Meus irmãos, às vezes a gente ri, mas isso está acontecendo dentro de nós. Por essa razão, deu a seguinte resposta ao rei: ao homem que o rei tem o prazer de honrar, caberia bem se lhe vestisse o manto real que o próprio rei tem usado em grandes momentos, inclusive o cavalo que o rei costuma montar, e que se lhe coloque sobre a cabeça uma réplica da coroa. Mais um pouquinho de ousadia, ele ia pedir a coroa original, né? E mais que tal ato envolva algum dos mais ilustres príncipes do rei. Esses nobres cobrirão o homem a quem o rei deseja honrar com o manto real e conduzirão sobre a montaria pelas ruas da cidade, proclamando diante dele em alta voz: eis como se trata o homem a quem o rei tem a satisfação de homenagear. Meus irmãos, quem fica buscando honra própria não quer ser honrado em secreto, não. Quer que honre diante de todos os príncipes, diante de todos os nobres. Verdade, quem está buscando honra própria não vai querer uma honra assim em secreto, vai querer ser honrado publicamente. Ao ouvir essa sugestão, ordenou prontamente o rei a Amã: muito bem, toma, pois, depressa os trajes, o cavalo, exatamente como disseste, e que se faça assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio real. E lembra-te, não deixa de realizar absolutamente nada do que disseste. Meu irmão, aquele homem que queria matar Mordecai precisou, durante todo o caminho, ficar honrando Mordecai diante do povo, como ele queria ser honrado. Então, no reino de Deus não existe honra sem serviço. No reino de Deus, nós temos que honrar quem está acima de nós, os nossos irmãos, os nossos pares, e nós temos que nos lembrar dos pequeninos. Que você, como aquele rei, seja incomodado pelo Senhor agora a não se esquecer dos pequeninos. Não se esqueça dos pequeninos, lembre-se deles. Honre os pequeninos. Honre aqueles que fazem coisas notáveis, mas não são vistos. Honre essas vidas. Deixa esse princípio da honra estar firme no teu coração. A igreja está sendo preparada para a volta de Jesus. Nós precisamos ser precisamos ter um só coração, amar uns aos outros e servir ao reino de Deus pensando em dar e não em receber. Deus te abençoe. Quero que você compartilhe os vídeos. Amanhã pretendo fazer mais uma gravação. Você pode voltar também nos vídeos anteriores e compartilhar, marcar seus amigos, aqueles que você deseja ouvir, que deseja que ouçam essa mensagem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até amanhã.